Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Gente, essa é a 22ª videoaula da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ODNP. A partir de hoje e nas próximas 5 ou 6 videoaulas vamos falar sobre as aplicações da derivada, já que conhecemos o conceito da derivada, já que conhecemos as regras da derivação, a regra da cadeia e a derivada implícita. Hoje vamos conhecer uma regra, um teorema importantíssimo, que é o teorema de L'Hopital, que nos ajuda muito na remoção das indeterminações matemáticas que frequentemente surgem no cálculo de limites. Senhores, como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores? Bom, senhores, eu deixei duas questões na última videoaula para os senhores. A primeira diz o seguinte: um ponto se move ao longo da curva y igual a x² mais 1, de modo que a sua primeira coordenada x varia a uma taxa, a uma velocidade de 3 metros por segundo. Qual a velocidade de variação da segunda coordenada, ou seja, y, quando x atinge 4 centímetros? Senhores, você tem uma curva, essa aqui é y igual a x² mais 1, é uma parábola, beleza? Você sabe que a primeira coordenada, ou seja, x varia a uma taxa de 3 metros por segundo. Como é mais 3 metros por segundo, quer dizer que x está se afastando da origem a uma velocidade de 3 metros por segundo. A pergunta é a seguinte: vamos supor que estamos no ponto 4. Nesse exato momento, como muda a altura desse ponto? A altura desse ponto. Ou seja, no ponto 4, como que muda a altura disso aqui? Ou seja, quem é d de y, d de t? Qual é a variação, a velocidade da variação, a taxa de variação de y em termos de t? Como y nesse exato momento muda conforme o tempo anda. Ou seja, eu não sei se d de y, d de t é positiva ou negativa. Por isso que coloquei uma seta para cima, uma seta para baixo. Bom, senhores concordam que y é igual a quem? x² mais 1. Vamos derivar esse y, vamos derivar essa expressão, né, em termos de t, porque y varia, né, em tempo, x varia em tempo. Então, você vai ter d de y, d de t, vai ser quem? 2x, d de x, d de quem? D de t, mais 0. Concordam que d de y, d de t é igual 2x, d de x, d de t? Senhores, vocês têm d de x, d de t. D de x, d de t é 3 metros por segundo. Vocês têm x, que é 4. Daqui você pode dizer que d de y, d de t seria 2 vezes quem? 2 vezes 4, né? Que seria o meu x, vezes quem? Vezes 3, que vai dar d de y, d de t é igual a quem? Igual 8 vezes 3, 24 metros por segundo. Ou seja, está claro, né? A partir desse ponto 4, quando você se afasta da origem com uma velocidade de 3 metros, vocês concordam que a altura desse ponto está aumentando? Por isso que nós encontramos um valor positivo, ou seja, nós temos uma velocidade positiva. Então, d de y, d de t é mais ou 24 metros por segundo. É muito simples. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: encontre a primeira derivada de y igual a quem? Y igual a seno menos 1 de x mais raiz cúbica de x² mais x mais
1 sobre tangente menos 1 de quem? X quadrado. Se eu tiver seno menos 1 de x, a derivada é quem? A derivada é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Porém, eu tenho um seno menos 1 de quem? Um quadradinho, né? Esse aqui tudo é um termo em x. Então, a derivada vai ser quem? Vai ser 1 sobre quem? Raiz de 1 menos aquele quadradinho elevado a 2 vezes quem? Derivada do quadrado, né? Quadradinho. Então, vamos lá. Então, nós temos quem? Nós temos y' igual. É outra coisa, nós aqui temos uma soma. Então, a derivada vai ser derivada da primeira, derivada desse primeiro termo, mais derivada do segundo termo. Então, y' é igual a quem? 1 sobre quem? 1 sobre raiz de 1 menos tudo isso elevado a 2, né? Seria meu quadradinho, vezes derivada dessa aqui. Senhores, concordam que aqui você tem x mais quem? É x quadrado mais x elevado a 1 terço. Então, a derivada vai ser quem? Derivada de x vai ser 1. Então, eu escrevo aqui, vai ser 1. Mais, derivada dessa aqui vai ser 1 terço. De quem? Aqui você tem um quadradinho elevado a 1 terço. Seria 1 terço de quem? X quadrado mais x elevado a 1 terço menos 1. Vezes derivada dessa aqui, que vai dar 2x mais 1. Então, simplesmente vai ser quem? Simplesmente vai ser 1. Escrever aqui, mais 1 sobre 3. X quadrado mais x elevado a quem? Menos 2 terços, vezes 2x mais 1. Menos 2 terços vai ser isso aqui. Vai ser 1 sobre quem? 1 sobre 3, x quadrado mais x elevado a quem? 2 terços, vezes 2x mais 1. Isso é nada mais, nada menos que esse aqui. 3 raiz cúbica de x quadrado mais x quadrado, vezes quem? 2x mais 1. Então, vou copiar aqui. 1 mais 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado mais x elevado a 2. Vezes quem? Vezes 2x mais 1. Beleza, gente? Essa aqui seria a derivada do primeiro termo. Vamos derivar o segundo termo. Senhores, vocês têm 1 sobre quem? 1 sobre tangente menos 1 de quem? X quadrado. Olha aqui, você tem 1 sobre tangente menos 1 de quem? X quadrado. Concorda que essa aqui é essa aqui? Tangente menos 1 de x quadrado, tudo elevado a menos 1. Né? Tudo elevado a menos 1. Porque eu peguei esse tangente menos 1, levei para o numerador. Então, eu quero derivar essa aqui, senhores. Senhores, concordam que aqui você tem um quadrado elevado a menos 1? Então, quem vai ser a derivada? Vai ser menos 1, vezes quem? Tangente menos 1 de quem? X quadrado, elevado a quem? Elevado a menos 1, vezes quem? A derivada de quem? A derivada de tangente menos 1 de quem? X quadrado. Essa é a derivada. Beleza? Então, fica como? Fica simplesmente igual, mais, vou escrever aqui, mais, né? Menos 1, vezes quem? Tangente menos 1 de x, elevado a quem? Menos 2, menos 1 dá menos 2, vezes quem? Derivada dessa aqui. Vamos derivar essa parte, né? Vamos derivar essa parte. Senhores, você concorda que não tem tangente menos 1 de x? Você tem tangente menos 1 de um quadradinho, x quadrado. Então, vai ser, se eu tivesse tangente menos 1 de x, a derivada é quem? A derivada é 1 sobre 1 mais x quadrado. Como eu tenho tangente menos 1 de um quadradinho, então seria 1 sobre 1 mais esse quadradinho elevado a 2, vezes quem? Derivada do quadradinho. Então, vou escrever aqui, vai ser vezes quem? 1 mais, né? X quadrado elevado a 2, o meu quadradinho, vezes quem? 2x, que seria
a derivada do meu quadradinho. Assim, nós derivamos o segundo termo, que vai ser dessa forma. Se você, por exemplo, quiser, né, simplificar um pouco, escrever um pouco melhor, aqui, por exemplo, você pode escrever o seguinte, você pode pegar esse tangente menos 1 elevado a menos 2, colocar, escrever dessa forma, escrever 1 sobre quem? Tangente menos 1 de x, tudo quem? Quadrado. Mas isso depende do seu gosto. Para mim, tá ótimo essa derivada. Bom, gente, eu trouxe dois exemplos para vocês sobre reta tangente, né? O primeiro exemplo diz o seguinte: encontre a equação da reta tangente à curva da função explícita. Por que explícita? Porque você tem y quem? Isolado, né? Isolada. Você tem y igual a quem? F de x igual a x quadrado mais 1 no ponto quem? No ponto 1, 2. Nós já fizemos vários exemplos da reta tangente, mas qual é o objetivo desse exemplo? No segundo exemplo, em vez de uma função explícita, eu tenho uma função implícita. Por isso que eu coloquei o primeiro exemplo, uma função explícita, para que a gente faça uma revisão da reta tangente, né? Senhores, se você tem um ponto 1, 2, esse aqui é o seu ponto x0, esse aqui seria o ponto y0, que seria quem? F no ponto quem? x0. Você sabe que a equação da retangente é y menos y0 é igual a m no ponto x0. M no ponto x0 significa a inclinação da reta tangente no ponto x0. X menos quem? X menos x0. Eu sei, né? Eu aprendi que a inclinação no ponto x0 seria a derivada no ponto x0. Então, vou ter quem? Y menos 2 igual que a derivada no ponto x0, no ponto 1, x menos quem? X menos 1. Então, vamos derivar a nossa função. Y', senhores, vai ser quem? 2x mais 0. Portanto, ou seja, essa aqui é quem? A minha derivada. Ou seja, a minha derivada é igual a quem? 2x. Logo, eu posso dizer que m no ponto x0, que seria a derivada no ponto 1, seria quem? 2 vezes 1, que é igual a quem? 2. Eu já encontrei o meu o valor de m. Então, y menos 2 é igual a quem? 2x menos quem? 1. Se você quiser simplificar, simplesmente y igual a quem? 2x menos 2. Esse menos 2 vai para o outro lado, dá mais. Então, vai ser simplesmente y igual a quem? 2x. Essa aqui é a equação da reta tangente a curva dessa função explícita no ponto quem? No ponto 1 e 2. Agora vamos para um segundo exemplo. No segundo exemplo, você novamente quer encontrar a equação da reta tangente, porém, você tem uma função implícita, né? Você não tem y isolada. Da mesma forma, se esse ponto você tem o ponto 0 no ponto 0, 1, então quer dizer que esse aqui é o seu ponto x0, esse aqui seria o ponto y0, que seria quem? F no ponto x0. Novamente, senhores, a mesma coisa. Você diz y menos y0, seria quem? M, a inclinação no ponto x0, x menos quem? X menos x0. Ou seja, y menos 1 seria quem? A minha inclinação no ponto x0, x menos quem? X menos 0. Eu sei quem é m no ponto x0, né? Quem é a minha inclinação no ponto x0? Seria a minha derivada no ponto quem? x0. Vamos ver como que encontramos essa derivada. Você diz, para encontrar a derivada, você deriva da esquerda para a direita, né? Você deriva, onde você tiver x, deriva normalmente. Onde você tiver y, você considera y como uma função em x. Então, vamos lá. Como que a gente deriva? A derivada de x2, 2x mais. Derivada de xy, concorda que aqui tem um produto? Vai ser derivada da primeira, derivada de x, que é 1, vezes a segunda sem derivada, mais a primeira sem derivada, vezes derivada de y. Derivada de y é 1, mas como é regra da cadeia, você escreve 1 vezes quem? Y'. Igual y3. Como você deriva? Você diz derivada de y3 é 3y quadrado, porém eu multiplico por y', porque é regra da cadeia. Mais quem? Derivada. Então aqui de novo você tem um produto. Derivada de x3, 3x quadrado vezes y, mais a primeira sem derivada,
né? X elevado a 3, vezes derivada segunda. Derivada de y, senhores, é 1. Porém, como é regra da cadeia, multiplico por y, linha, menos derivada de 1, que é menos 1, que é 0. Então, concorda que você vai ter 2x mais y mais xy linha igual 3y quadrado y linha mais 3x quadrado y mais x 3y linha. Concorda que esse termo e esse termo tem y'? Vamos levar esses termos que tem y' para um lado. Então vamos colocar y' desses três termos em evidência. Do primeiro vai sobrar x. Do segundo, quando você pega esse 3y2, y' leva para o lado esquerdo, vai ficar menos quem? 3y². E do último termo também vai sobrar menos x3 igual. Os demais termos eu levo para o lado direito. Então vai ter 3x² y. Beleza? Esses dois termos, menos 2x menos quem? Y. Logo, você diz y' igual quem? Vai ser 3x² y menos 2x menos y sobre quem? Sobre x menos 3y2 menos quem? x3. Essa aqui, senhores, é a sua derivada. Olha essa derivada. Essa derivada tem tanto x quanto y. Então, nesse caso, se você for encontrar a inclinação no ponto x0, você tem que substituir nessa derivada. Você tem que substituir x por 0 e y por 1. Não é apenas substituir x por 0. O que vai fazer com os y que surgem aqui na derivada? Então, vai ser quem? Simplesmente vai ser quem? Vai ser 3 vezes quem? 0² vezes quem? 1 menos 2 vezes 0 menos y, que é 1, sobre quem? Sobre 0 menos 3 vezes 1² menos 0 elevado a 3. Simplesmente você vai ter menos 1 dividido por menos 3, que vai ser 3. Então, você vai dizer, portanto, y menos 1 seria quem? 1/3 de quem? X menos 0. Se quiser simplificar, você diz que a reta tangente é dada por quem? 1/3 de x. Esse menos 1 leva para o lado esquerdo. Lado direito vai dar quem? Mais 1. Então, essa aqui seria a equação da sua reta tangente. Né? A mesma coisa. A única diferença é na derivada e na substituição, né, de x0 e y0 na sua derivada. Assim, nós encontramos a reta tangente, as retas tangentes, as curvas das funções explícitas ou implícitas. Bom, senhores, e vamos falar um pouco sobre limites, né? Vamos supor que nós temos esse limite de x² sobre e elevado a x menos 1, x tendendo para 0. Senhores, concordam que se você for substituir x por 0, você vai ter 0² sobre e elevado a 0, que vai 1, 1 menos 1 dá 0. Então, concordam que você vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática? Agora, vamos pegar esse exemplo. Você tem divisão de dois polinômios, x tendendo para mais infinito. Nesse caso, se você for substituir x por mais infinito, você vai ter infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é uma das indeterminações matemáticas. Nós vimos que nós temos 7 indeterminações matemáticas, né? Nós temos 0 sobre 0, temos infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, infinito elevado a 0, infinito menos infinito, 0 elevado a 0 é 1 elevado a infinito. Esses 7 casos são as indeterminações matemáticas que podem surgir no cálculo dos limites. E surgem frequentemente. Bom, como que a gente resolve esse primeiro limite? Por exemplo, se eu for fazer o primeiro limite,
né? Como surgiu uma indeterminação matemática, você diz, sempre que surge uma indeterminação matemática, nós precisamos remover essa indeterminação matemática. Nós não podemos dizer se esse limite existe ou não existe. Nós precisamos remover a indeterminação matemática e depois definir se o limite existe ou não existe. Como que eu resolvo esse primeiro exemplo? Eu tenho quem? Eu tenho o limite de quem? X tendendo para zero, de x² sobre quem? E elevado a x menos 1. Eu divido tanto o numerador quanto o denominador por quem? Por x. Por que eu faço isso? Vocês vão ver. Então vai ser limite x tendendo para zero, x² dividido por x, e elevado a x menos 1 dividido por quem? X. Concordam que eu vou ter limite de x sobre quem? E elevado a x menos 1 dividido por x, x tende para zero? Senhores, concordam que limite de a elevado a x menos 1 dividido por x quando x tende para zero é ln de a? Agora, se em vez de a eu tiver e, então limite e elevado a x menos 1 sobre x, x tendendo para zero, vai ser ln de e, que vai ser 1. Então, essa parte vai ter quem? Você vai ter e. Então, simplesmente você vai ter limite de quem? X sobre quem? 1. X tende para quem? X tende para zero, que simplesmente vai ser quem? Vai ser zero. Então, esse primeiro limite existe. Nós encontramos esse primeiro limite através das manipulações algébricas. Como que eu resolvo o segundo limite? Você diz, sempre que nós temos a divisão de dois polinômios, é sempre que o limite cai em uma indeterminação infinito sobre infinito, nós resolvemos esse limite dividindo o numerador e denominador por maior expoente do denominador. O maior expoente é x4. Então, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por quem? Por x4. Então, vai ser 5x4 menos 3x² menos x mais 4, tudo dividido por x elevado a 4. E a mesma coisa no numerador. 3x elevado a 3 mais 4x menos 1 dividido por quem? X. Se você for fazer essas divisões, você vai ter limite x tendendo para mais infinito de quem? Vai ter 3 por x4. Vai ser 3 sobre x mais 4 sobre x elevado a 3 menos 1 sobre x elevado a quem? 4. Sobre quem? Sobre 5 menos 3 sobre x elevado a 2 menos 1 sobre x elevado a 3 e finalmente mais 4 sobre quem? X elevado a 4. Senhores, concordam que quando x tende para infinito, essa aqui é zero, essa aqui é zero, essa aqui é zero, essa aqui é zero, essa aqui é zero e essa aqui também é igual a zero? Então, sobra simplesmente você vai ter zero sobre quem? 5. 5 sobre 0 sobre 5 é zero. Então, esse limite existe. Nessas situações, até hoje, sempre que a gente caía em uma indeterminação matemática, a única saída era manipular algebricamente os nossos limites. Através das manipulações algébricas, você poderia remover as suas indeterminações matemáticas e poderia dizer se o limite existe ou não existe. Porém, senhores, nós temos uma regra importantíssima, nós temos um teorema importantíssimo, que nos indica uma saída para essas situações. Nos indica um método para remover essas indeterminações matemáticas. Vamos supor que nós temos duas funções f e g deriváveis, né? E um intervalo aberto que contém o ponto A,
E g' de x, a derivada é diferente que zero nesse intervalo. Se limite de f de x sobre g de x, x tendendo para a, for 0 sobre 0, é infinito sobre infinito. Quando digo infinito, pode ser mais infinito ou menos infinito. Infinito sobre infinito. Se você tiver uma dessas duas situações, gente, apenas uma dessas duas situações, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Nesse caso, o limite de f de x sobre g de x, x tendendo para a, é igual ao limite de quem? A derivada de f sobre a derivada de g, x tendendo para a. Senhores, os alunos muitas vezes erram. Os alunos muitas vezes confundem. Está dizendo que a derivada de f sobre a derivada de g. Não está falando que a derivada de f sobre g. Não está utilizando a regra do quociente. Está dizendo que a derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Ou seja, derivada de f sobre a derivada de g. Mais uma vez, esse teorema funciona apenas quando você tem essas duas situações. Então, o limite de f de x sobre g de x, nessas situações vai ser limite de f' de x, a derivada de f sobre a derivada de g, x tendendo para a. Agora, se esse segundo limite, limite de derivada de f sobre g, derivada de g, também se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você aplica novamente o teorema. Então, a derivada, o limite vai ser quem? Limite da segunda derivada de f sobre a segunda derivada de g. E assim por diante. É muito simples utilizar esse teorema. Vamos fazer bastante exemplos. Senhores, não esqueça mais uma vez, o teorema de L'Hopital funciona apenas e apenas quando tivermos 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Em outras 5 situações, você tem que manipular o seu limite. A gente vai ver isso. Em outras 5 situações, em outras 5 indeterminações matemáticas, você não pode usar esse teorema diretamente. A gente vai ver isso com vários exemplos. Outra coisa, você diz x tende para a, o teorema diz x tende para a. Pode ser x tendendo para a pela direita, x tendendo para a pela esquerda, ou seja, funciona para os limites laterais também. É outra coisa importante. Funciona quando x tende para infinito também. X tende para mais infinito, x tende para menos infinito. Não é apenas x tendendo para um número fixo. Funciona, em todas as situações funciona. Bom, vamos fazer esse primeiro exemplo. Nós vimos que esse limite é igual a quem? Esse limite nós vimos que é igual a 0. Vamos fazer esse limite utilizando o teorema de L'Hopital. O teorema de L'Hopital diz o seguinte: sempre que surge um limite 0 sobre 0, você pode escrever que esse limite é igual a que limite. Essa aqui seria a sua função f, essa aqui seria a função g. Então, seria quem? Derivada de f sobre a derivada de g. Então, x tendendo para 0, derivada de x quadrado, 2x, derivada de e elevado a x, e elevado a x, menos derivada de 1, que é 0, não escrevo. Agora, o que vai acontecer quando x tende para 0? Você vai substituir 2 vezes 0 sobre quem? E elevado a 0. 2 vezes 0 dá 0. E elevado a 0 é 1. 0 dividido por 1 dá 0. Olha como foi fácil encontrar esse limite através do teorema de L'Hopital. O segundo limite que nós fizemos e vimos que esse limite também é igual a quem? A 0. Deu infinito sobre infinito, mais infinito sobre mais infinito. O que o teorema de L'Hopital diz? Diz o seguinte: esse limite vai ser quem? Limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Essa aqui, derivada dessa aqui, dividido por derivada dessa aqui. Não está dizendo que é a derivada do quociente.
Derivada do numerador sobre a derivada do seu denominador. Derivada dessa aqui, derivada de 3x3, vai ser 9x² mais derivada de 4x, 4. Derivada de menos 1 é 0, não escrevo. Aqui vai ser, embaixo vai ter 20x elevado a 3, menos 6x, menos quem? 1. Se você for substituir, olha aqui, se você for substituir, novamente você vai ter mais infinito sobre quem? Mais infinito. O que eu faço? Novamente aplico o teorema de L'Hopital, porém nesse limite. Então vai ser quem? Então vai ser novamente limite, x tendendo para mais infinito. Agora derivo essa aqui dividido por derivada dessa aqui. Então vai ser quem? Derivada de 9x² vai ser 18x, derivada de 4 é 0, derivada de 20x elevado a 3 vai dar 60x² menos 6. Se você for substituir novamente, senhores vão ter quem? Mais infinito sobre mais infinito. O que eu faço? Novamente aplico esse teorema, porém nesse limite. Então vai ser quem? Vai ser limite x tendendo para mais infinito, derivada de 18x e 18, derivada de 60x², 120x, derivada de menos 6 é 0. Aqui, se você for substituir x por mais infinito, você vai ter 18 dividido por quem? 18 dividido por infinito, que vai dar quem? 0. A mesma coisa que nós encontramos, né, anteriormente. Aplicando o teorema de quem? O teorema de L'Hopital. Agora nós temos limite de seno de x sobre x. Nós vimos que esse limite, na verdade, é o primeiro limite fundamental. E nós vimos que limite de seno de x sobre x é, na verdade, 1. Agora, se você for substituir x por 0, você vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática. Como é um desses dois casos, você pode aplicar o teorema de L'Hopital de seguinte. Então, vai ser limite x tendendo para 0, derivada do numerador, derivada de seno de x, é cosseno de x. Derivada do denominador, derivada de x, é quem? 1. Se você for substituir x por 0, vai ser cosseno de 0 dividido por quem? 1. Cosseno de 0 é 1, gente. 1 dividido por 1 é igual a quem? 1. O que realmente a gente esperava. Né? Isso é uma prova simples desse primeiro limite fundamental. Esse limite de a elevado a x menos 1 sobre x, x tendendo para 0, nós vimos que esse limite é o quarto limite fundamental, e o valor desse limite é quem? Ln de a. Vamos ver se a gente chega nisso. Se você for substituir x por 0, você vai ter a elevado a 0 menos 1, que seria a elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0 sobre 0. Se você for aplicar o teorema de L'Hopital, você vai ter limite de quem? X tendendo para 0, derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a, derivada de menos 1 é 0, não escrevo, sobre aqui derivada de x é 1. Se você for substituir x por 0, você vai ter a elevado a 0, ln de a dividido por quem? 1. A elevado a 0 é 1. 1 vezes ln de a sobre 1. 1 vezes ln de a seria ln de a sobre 1, que vai dar ln de quem? A. O que realmente eu esperava. Isso é uma prova simples do quarto limite fundamental. Agora, encontre limite de x menos 4 sobre a raiz de x menos 2, x tendendo para 4 pela direita, tá vendo? X tende para 4 pela direita. É um limite lateral. Se você for substituir x por 4, você vai ter 4 menos 4, que dá 0. Raiz de 4 menos 2, que dá 2 menos 2 dá 0. Então, você pode aplicar o teorema de L'Hopital, porque você tem 0 sobre 0. O teorema diz o seguinte: basta escrever limite x tendendo para 4 pela direita, derivada do numerador, derivada de x é 1. Derivada de menos 4, 0, não escrevo. Agora derivada do numerador, denominador. Derivada de raiz de x, eu vi que é 1 sobre 2 raiz de x.
Derivada de menos 2 é 0. Se você for substituir, senhores, você vai ter 1 sobre quem? 1 sobre 2 raiz de quem? 4. Que vai ser 1 sobre 2 vezes 2 dá 4. Isso vai ser 4. O valor do seu limite. Você encontrou de maneira muito simples. Se você não tiver o teorema de L'Hopital, nesse caso você multiplica tanto o numerador quanto o denominador por quem? Por exemplo, o conjugado do denominador, que seria raiz de x mais 2. E assim você simplifica e você encontra o valor do limite. Né, gente? Vamos para esse limite. Esse limite muitas vezes complicado para os alunos. Limite de ln de x mais 3 sobre x mais 2, x tendendo para menos 2. Né? Nós fizemos esse exemplo. Foi o exemplo número 24 da nossa videoaula número 14. Né? Nesse caso, se você for substituir x por menos 2, senhores, você vai ter ln de menos 2 mais 3, seria ln de 1. ln de 1 é 0, sobre menos 2 mais 2, que dá 0. Então, como é uma dessas duas situações, uma dessas duas indeterminações matemáticas, né, dentro do teorema de L'Hopital, eu aplico o teorema. Então, vai ser quem? Vai ser limite do seu numerador sobre limite do seu denominador. Então, seu denominador, x mais 2, derivada vai ser quem? Derivada de x é 1, mais 0, que é 1. Agora, derivada do seu numerador. Senhores, se você tiver ln de x, a derivada é quem? 1 sobre x. Se você tiver ln do quadradinho, gente, regra da cadeia, derivada vai ser 1 sobre quadradinho, vezes quem? Derivada do quadradinho. Então, vai ser quem? Aqui é o quadradinho que você tem, né? X mais 3. Então, derivada vai ser 1 sobre x mais 3, vezes derivada do quadradinho. Derivada de x mais 3 é 1, simplesmente. Então, você vai ter esse limite. Né? Se você quiser escrever um pouquinho mais bonito, tira esse tá? Que vai ser quem? Limite de quem? Limite. Vamos substituir. Vai ser 1 sobre quem? Menos 2 mais 3 sobre 1. Que vai ser quem? Vai ser 1 sobre 1 sobre 1. Que vai ser 1 sobre 1, que é igual a quem? 1. A mesma coisa que nós encontramos na videoaula número 14. Então, esse limite é igual a quem? 1. Encontramos esse limite de maneira muito simples, utilizando o teorema de L'Hopital. Lá no exemplo 24 da videoaula número 14, nós tivemos um bom trabalho para encontrar esse limite. Aqui a nossa vida ficou mais fácil, através do teorema de L'Hopital. Agora vamos para esse limite. Limite de tangente de x menos x sobre x elevado a 3, x tendendo para 0. Senhores, se você for substituir x por 0, você vai ter tangente de 0. Tangente de 0 é 0. Menos 0, que vai ser 0 menos 0, que é 0 no seu numerador. Denominador vai ser 0 elevado a 3, que é 0. Então você tem uma indeterminação matemática. Então, o que diz o teorema de L'Hopital? Diz o seguinte: para encontrar esse limite, você encontra limite x tendendo para 0 de quem? Derivada do seu numerador, dividido por quem? Divide por quem? Derivada do seu denominador. Derivada do denominador é 3x². Derivada do numerador. Derivada de tangente, nós vimos que é secante quadrado de x. Menos derivada de x é 1. Aqui, senhores, se você for substituir x por 0, você vai ter secante quadrado de x. Gente, secante de x é 1 sobre cosseno de x. Se x é 0, você vai ter secante de 0, vai ser 1 sobre cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1 sobre 1. Então, você vai ter aqui, secante quadrado de 0 é 1. 1 menos 1 dá, infelizmente, 0 sobre 0. Novamente, senhores, nós temos uma indeterminação matemática. O que eu faço? Novamente, aplico o teorema de L'Hopital, porém, nesse limite. Então, novamente, posso escrever que limite é igual a limite x tendendo para 0. Derivada dessa aqui. Derivada de numerador, divide por quem? Derivada do denominador. Então, denominador derivada é 6x.
Como você deriva? Se você tiver alguma coisa quadrado, derivada vai ser quem? Vai ser 2, esse quadrado, 2 menos 1, vezes quem? Derivada do quadrado. Então, esse derivada de secante quadrado, senhores, vai ser 2 secante de x, derivada do secante, que seria secante de x, tangente de x. Menos derivada de 1, que é 0. Então, esse aqui, se você for simplificar um pouquinho mais, então vai ser x tendendo para 0, 6x no seu denominador, 2, né? Secante quadrado de x vezes quem? Tangente de x. Eu tiro esse 2 e coloco fora, para ficar mais bonito. Esse limite vai ser esse aqui. Se você for substituir, novamente você vai ter 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Porém, o teorema de L'Hopital me permite, né, reaplicá-lo nesse caso. Então, você vai ter quem? Vai ser 2, limite de quem? Denominador, derivado de 6x é 6. Numerador, você concorda que tem um produto, seria derivada do primeiro, derivada de secante quadrado, que vai ser 2 secante de x tangente de x, vezes a segunda sem derivada, né? Vezes a segunda sem derivada, vezes tangente de x, mais a primeira sem derivada, secante quadrado de x, vezes quem? Derivada da segunda função, derivada de tangente é secante quadrado de x. Concorda? Aqui nós temos um produto. Derivada vai ser derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Então, se você for simplificar, vai ser... Você pode tirar esse 6 e colocar fora também. 2 sobre 6, limite de quem? Limite de 2, secante de x, tangente quadrado de x, mais secante elevado a 4 de quem? De x. X tendendo para quem? X tendendo para 0. Que vai ser quem? Vai ser 1/3, né? Vai ser 1/3 de quem? Concordam, senhores? Concordam que aqui, se você for substituir x por 0, como tangente é 0 no ponto 0, aqui você vai ter 0. Então, sobra secante de x elevado a 4. Secante de x, quando x tende para 0, é 1, porque é 1 sobre a cosseno de x. Então, vai ser 1. Então, aqui vai sobrar apenas 1, que a resposta vai ser 1 sobre quem? 3. Simplesmente, nós encontramos esse limite utilizando o teorema de L'Hopital, aplicando quem? Aplicando a derivada, de maneira muito simples. Bom, agora surge uma pergunta. Você diz o seguinte, Ali, nós não temos apenas 2 indeterminações matemáticas, nós temos 7 indeterminações matemáticas. Você resolveu o nosso problema quando temos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Na verdade, quem resolveu foi o teorema de L'Hopital. Agora, se eu tiver outras 5 indeterminações matemáticas, se eu tiver 0 vezes infinito, se eu tiver infinito elevado a 0, se eu tiver infinito menos infinito, se eu tiver 0 elevado a 0, se eu tiver 1 elevado a infinito, o que eu faço nessas situações? Como que eu removo essas indeterminações matemáticas? Ou seja, como eu aplico o teorema de L'Hopital nessas situações? Senhores, o teorema de L'Hopital nós vimos que funciona, serve apenas quando nós temos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Nos demais casos, nas demais situações que vocês têm indeterminações matemáticas, ou seja, nessas 5 situações, você precisa fazer algum tipo de manipulações algébricas e converter o seu limite em um limite 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para poder
aplicar o teorema de L'Hopital. É muito simples, é muito simples. Eu faço alguns exemplos, vai ficar muito claro para vocês. Primeiro exemplo. Limite de e elevado a menos x vezes x, x tendendo para mais infinito. Concordam que se você for substituir x por mais infinito, você vai ter e elevado a menos infinito vezes infinito? Senhores, quem é e elevado a menos infinito? Concordam que e elevado a menos infinito seria 1 sobre e elevado a infinito? Vezes aquele infinito? 1 e elevado a infinito é infinito. 1 dividido por infinito é 0. 0 vezes infinito. Que você tem uma indeterminação matemática. Posso usar o L'Hopital? Não. Por enquanto, não. Do jeito que está, não. Então, o que você faz? Você manipula o seu limite. Como que você manipula esse limite? Senhores, concordam que posso escrever esse limite dessa forma? Vocês concordam que limite de e elevado a menos x sobre x, x tendendo para mais infinito? Senhores, concordam que posso escrever assim? Limite x sobre e elevado a quem? É essa aqui? Concordam com isso? Senhores, concordam que f vezes g, uma função vezes outra função, você pode escrever como f sobre 1 sobre a segunda função? Ou seja, f vezes g seria f sobre quem? 1 sobre a segunda função. F vezes g seria g sobre 1 sobre a primeira função. Então, por isso, eu escrevo e elevado a menos x vezes x, eu escrevo x sobre 1 sobre a primeira função, que é e elevado a menos x. X tendendo para quem? X tende para mais infinito. Senhores, concordam que posso escrever assim? Limite x. Concordam que esse 1 sobre e elevado a menos x, eu posso escrever simplesmente e elevado a x? Agora, esse limite, quando x tende para mais infinito, concordam que vai ser infinito sobre e elevado a mais infinito sobre e elevado a mais infinito, que é infinito sobre infinito? Concordam que aqui você tem uma indeterminação matemática que permite o uso do teorema de L'Hopital? Então, você aplica o L'Hopital nesse limite. Então, o limite vai ser que limite x tendendo para mais infinito, derivada de x, é 1. Derivada de elevado a x, é elevado a x. X tende para mais infinito. Então, é 1 sobre quem? Mais infinito. Né? Porque elevado a mais infinito é infinito. Então, vai ser quem? 1 dividido por um número muito, muito grande é 0. Você encontra esse limite utilizando o teorema de L'Hopital. Porém, antes você faz manipulações algébricas. Você não pode aplicar diretamente o teorema de L'Hopital nesse limite. Nesse limite você não pode, porém você manipula o seu limite e aplica o teorema de L'Hopital aqui, nesse limite manipulado. Muito simples. Então não esqueçam, senhores, f vezes g é f sobre 1 sobre a segunda função. F vezes g é g sobre 1 sobre a primeira função. Agora, nós queremos estudar a situação onde nós temos 1 elevado a infinito. Encontre o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, x tendendo para mais infinito. Nós vimos que esse limite é o segundo limite fundamental e nós sabemos que a resposta desse limite é e. Porém, a gente vai provar isso. Então, se você for substituir x por mais infinito, você vai ter 1 mais 1 sobre infinito elevado a infinito. 1 sobre infinito é 0, então vai ser 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação matemática. Como que eu faço? Senhores, sempre que você tem 1 elevado a infinito, sempre que você tem 0 elevado a 0, sempre que você tem infinito elevado a 0, nessas três situações, senhores, sempre
Olha aqui, sempre aplica ln no seu limite. Sempre aplica ln antes de querer utilizar o teorema de L'Hopital. Então vamos aplicar ln nesse limite. Se você aplicar ln, concorde que esse x vai tombar, então simplesmente você vai ter igual quem? Vai ter limite x tendendo para mais infinito de quem? X vezes quem? ln de 1 mais 1 sobre x. X tendendo para mais infinito. Se você for substituir, você vai ter infinito vezes quem? Substituir x por infinito. Infinito vezes quem? ln de quem? ln de 1 mais 1 sobre quem? Infinito. Esse 1 sobre infinito, senhores, é zero. É zero. Então você vai ter infinito vezes quem? Infinito vezes ln de 1. ln de 1 é quem? Zero. Então vai ser infinito vezes quem? Zero. Concorda que caímos no caso anterior? Zero vezes infinito? O que a gente faz? A gente segura uma dessas funções e divide por quem? Por 1 sobre a segunda função. Então, nesse caso, eu escrevo assim, limite... Então, limite de quem? Escrevo o limite de ln de 1 mais 1 sobre x, tanto faz, né? Sobre quem? 1 sobre a primeira função. X tendendo para quem? X tendendo para mais infinito. Agora, senhores, agora você vai ter limite de 1, que é 0, sobre 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Agora você pode aplicar o teorema de quem? L'Hopital nesse limite. Nesse limite. Então, como que fica o seu limite? Você vai ter limite x tendendo para mais infinito, derivada do numerador divide por quem? Derivada do denominador. Derivada de 1 sobre x, nós sabemos que é menos 1 sobre quem? X quadrado. Derivada de ln. Derivada de ln de quadradinho vai ser 1 sobre quadradinho vezes derivada do quadradinho. Então vai ser quem? Vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes derivada do quadradinho. Derivada de 1 é 0. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre quem? X quadrado. Concordam que eu posso simplificar esse menos 1 sobre x quadrado com esse menos 1 sobre x quadrado? Eu vou ter simplesmente o quê? Vou ter simplesmente limite x tendendo para mais infinito de quem? 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Se você for substituir x por infinito, você vai ter 1 sobre quê? 1 mais 1 sobre infinito. Essa aqui é 0, vai ser 1 sobre 1, que é igual a quem? 1. Você diz, Wally, eu esperava que meu limite seja e, porque o segundo limite fundamental diz que esse limite é 1. E você encontrou 1. O que está acontecendo? Senhores, você aplicou ln nesse limite. Você aplicou ln nesse limite. Limite do ln. Ou seja, ln do limite é 1. ln do seu limite é 1. ln do seu limite é 1. Quem é o seu limite? Você diz, ln de quem é 1? Ln de eu. Então, por isso que você diz que o limite é igual a quem? E. Não esqueçam, você aplicou ln, senhores. ln do seu limite deu 1. Quem é o seu limite? Você pergunta. ln de quem é 1? ln de e. Então, o meu limite é igual a quem? Igual a e. Então, cuidado com isso. Vamos para outro exemplo. Exemplo número 10. Novamente, temos um dos limites fundamentais. O terceiro limite fundamental. Limite de 1 mais x elevado a quem? 1 sobre x. Novamente, nós temos quem? Novamente, temos o caso anterior. Nós temos 1 elevado a quem? Infinito. O que eu faço? Você já sabe. Sempre que tiver 1 elevado a infinito,
Sempre que tiver zero elevado a zero, sempre que tiver infinito elevado a zero, você aplica primeiro quem? ln. Aplicando ln nesse limite, você vai ter quem? Você vai ter limite 1 sobre x tomba, né? 1 sobre x, ln de quem? ln de 1 mais x. X tende para quem? X tende para zero. X tende para zero. Se você for substituir x por zero, senhores, você vai ter quem? Vocês vão ter quem? Vocês vão ter 1 sobre zero, que é infinito, vezes quem? ln de 1 mais zero, que seria ln de 1, que é igual a quem? Zero. Que é uma indeterminação matemática. Eu não posso utilizar o teorema de L'Hopital nesse caso, mas eu vi no exemplo anterior exatamente a mesma situação. O que eu faço? Eu sei que f vezes g é f sobre quem? 1 sobre g. O f vezes g seria quem? G sobre quem? 1 sobre f. Vamos aplicar esse truque. Então, esse limite vai ser quem? Vai ser limite x tendendo para zero de quem? X tendendo para zero de ln de 1 mais x sobre quem? 1 sobre a primeira função. Agora, se você for substituir x por zero, você vai ter quem? Você vai ter quem? Você vai ter ln de 1 mais 0, que seria ln de 1, que seria 0, sobre quem? Aqui, gente, aqui vai ser 1 sobre x. Então, vai ser 0, ln de 1 vai ser 0. Aqui você vai ter 1 sobre quem? 1 sobre 0 vai ser infinito, 1 sobre infinito. Que vai ser quem? Simplesmente vai ser 0 sobre 1 dividido por infinito dá 0, 0 sobre 0. Agora você pode aplicar o teorema de L'Hopital, que vai ser quem? Vai ser limite. Você aplica o teorema de L'Hopital nesse limite. Limite de quem? Se você tem ln do quadrado, seria 1 sobre quadrado, quadradinho. Derivada do quadradinho, derivada de 1 mais x é 1. Não escrevo. Sobre quem? Essa derivada. Como você concordam que aqui, senhores concordam que 1 sobre x é nada mais, nada menos que x? Então, concordam que aqui você vai ter simplesmente x? Quem é derivada de x? Derivada de x é 1. X tende para quem? X tende para 0. Então, vai ser limite de quem? Simplesmente limite de 1 sobre 1 mais x, x tendendo para 0. Que vai ser 1 sobre 1 mais 0 é igual a 1 sobre 1, que é 1. Você diz, Ali, eu esperava que esse limite seja e, porém você encontrou 1. O que está acontecendo? Você diz que ele responde, eu respondo limite, ln do limite, você aplica um ln. Ln do seu limite é igual a 1. Quem é o seu limite? O seu limite vai ser quem? E, porque ln de E é 1. Então, a resposta desse limite vai ser quem? Vai ser E. Muito simples. Vamos para o caso infinito elevado a quem? Infinito elevado a 0. Você tem limite de quem? Você tem limite de x elevado a quem? E elevado a menos x. Se você for substituir x por infinito, você vai ter infinito elevado a quem? E elevado a menos infinito, porque vai ser menos mais infinito, vai ser menos infinito. Eu sei, senhores, que E elevado a menos infinito seria 1 sobre E elevado a infinito, que vai ser 1 sobre infinito, que vai ser quem? 0. Por isso que você vai ter infinito elevado a quem? 0. Infinito elevado a 0 simplesmente é uma indeterminação matemática. Como que eu faço para resolver esse limite? Você sabe? Se você tiver 1 elevado a infinito, se você tiver infinito elevado a 0, se você tiver 0 elevado a 0, em todas dessas situações, você aplica ln. Então, aplicando ln, esse elevado a menos x tomba. Então, vai ser limite de quem?
limite de e elevado a menos x vezes quem? ln de x. X tendendo para quem? X tendendo para mais infinito. Que você vai ter quem? Simplesmente você vai ter 0, que e elevado a menos infinito vai dar 0, vezes quem? ln de infinito. ln de infinito, senhores, é infinito. Então você vai ter 0 vezes infinito, que é uma indeterminação matemática. O que eu faço? Eu, como tenho produto de duas funções, eu escrevo uma dessas funções, eu faço divisão por quem? 1 sobre a segunda função. Então, nesse caso, eu escrevo o limite de quem? X tendendo para mais infinito. Seguro a ln de x no meu numerador, escrevo 1 sobre quem? A primeira função, que seria menos 1 sobre e elevado a menos x. Concordam que 1 sobre e elevado a menos x, eu posso escrever assim, ln de x sobre e elevado a x? X tende para mais infinito. Agora, senhores, você vai ter ln de infinito, que é infinito, e elevado a infinito, que é infinito, que é uma indeterminação matemática. Nesse limite, você pode aplicar o teorema de L'Hopital. Então, você diz que vai ser que limite derivada de ln de x, 1 sobre x, derivada de e elevado a x, e elevado a x. X tende para quem? X tende para mais infinito, que vai ser 1 sobre mais infinito, sobre quem? E elevado a mais infinito. 1 sobre mais infinito, 0. E elevado a infinito, é infinito. 0 dividido por infinito, é 0. Senhores, eu não posso dizer que esse limite é 0. Tomam cuidado. Ln do seu limite é igual a 0. Respondam, ln de quem é 0? Ln de quem é 0? Ln de 1. Então você diz que o meu limite é igual a quem? 1. Não esqueçam desse detalhe. Bom, vamos para o exemplo número 12. No exemplo número 12, você vai ter 0 elevado a 0. Você tem limite de x elevado a quem? Raiz de x, x tendendo para 0 pela direita. Por que x tende para 0 pela direita? Porque você tem raiz quadrada de x. X não pode tender para 0 pela esquerda. Então, só pode ter x tendendo para 0 pela direita, para que esse limite, exista, Tem a possibilidade de existir. Bom, nesse caso, senhores, se você for substituir x por 0, você vai ter 0 elevado a quem? Raiz de 0, que vai ser 0 elevado a 0, que é uma indeterminação matemática. Nós vimos que sempre que tiver 0 elevado a 0, tiver infinito elevado a 0 ou 1 elevado a infinito, nesses três casos, nessas três situações, sempre você aplica ln. Aplicando ln, você vai tombar essa raiz de quem? Raiz de x. Então, você vai ter simplesmente igual ao limite de quem? X tendendo para 0 pela direita, raiz de x vezes quem? ln de x. Agora, senhores, se você for substituir x por 0, você vai ter raiz de 0 pela direita, ln de 0 pela direita. Raiz de 0 vai ser 0. ln de 0 pela direita. Senhores, olha aqui. Esse aqui é o gráfico do ln. Se x tende para 0 pela direita, onde está indo o gráfico? Está indo para menos infinito. Então, vai ter simplesmente 0 vezes quem? Menos infinito, que é uma indeterminação matemática. Eu vi o que eu faço quando eu tenho 0 vezes infinito ou 0 vezes menos infinito, tanto faz. Foi a primeira situação. Sempre que você tiver uma função f vezes g, sempre que surge 0 vezes infinito, você escreve f, divide por quem? 1 sobre g, ou contrário. F vezes g, você pode escrever g sobre quem? 1 sobre f. Nesse exemplo, senhores, eu escrevo dessa forma. X tendendo para 0 pela direita, seguro ln no meu numerador, escrevo 1 sobre a raiz de x. Agora, senhores, nesse novo limite,
né? Nesse novo limite, se você for aplicar, se você for substituir x por zero, você vai ter ln zero pela direita, que seria menos infinito, nós vimos, dividido por quem? 1 sobre a raiz de zero. Raiz de zero é zero, 1 sobre zero é mais infinito. Aqui você tem indeterminação matemática. E nessa situação, você pode aplicar o teorema de L'Hopital. O teorema de L'Hopital diz o seguinte, diz que esse limite vai ser limite x tendendo para zero pela direita de quem? Derivada dessa aqui, divide por quem? Derivada dessa aqui. Derivada de ln, eu sei que é 1 sobre x. Vamos derivar 1 sobre a raiz de x separadamente? Você diz, seria quem? Derivada da primeira, você tem um quociente, derivada da primeira, derivada de 1 é zero, vezes a segunda, sem derivada, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, dividido por quem? A segunda função, tudo quem? Quadrado, que vai ser x. Que se você for simplificar um pouquinho, vai ser menos 1 sobre quem? 2x raiz de x. Então, você vai ter menos 1 sobre quem? 2x raiz de x. Eu tiro esse menos, coloco fora do limite, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Então, esse limite vai ser quem? Simplesmente vai ser menos limite. Senhores, concordam que posso escrever 2x raiz de x sobre x tendendo para zero pela direita? Esse x elimina esse x. Simplesmente você vai ter menos limite de quem? 2 raiz de x tendendo para zero pela direita. Que vai ser quem? Simplesmente menos zero. Menos zero é igual a quem? Zero. Senhores, o seu limite não é zero. O ln do seu limite, porque você aplicou ln do seu limite é zero. Me digam, ln de quem é zero? Simplesmente ln de quem? 1. Então, esse limite é igual a quem? Esse limite é igual a 1. Então, cuidado com isso. Nós analisamos 6 situações. Falta apenas infinito menos infinito. Com um exemplo, vamos ver como resolvemos esse tipo de indeterminação matemática. Temos limite de 1 sobre x menos 1 sobre e elevado a x menos 1, x tendendo para zero pela direita. Se você for substituir x por zero, você vai ter 1 sobre 0 menos 1 sobre e elevado a 0 menos 1. E elevado a 0 é 1, então você vai ter 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Que você vai ter infinito menos infinito, que é uma indeterminação matemática. Nessas situações onde você tem infinito menos infinito, sempre você tem que mexer com a diferença, com esses dois termos. Vamos ver, senhores, quem é 1 sobre x menos 1 sobre e elevado a x menos 1. Vamos aplicar, vamos juntar esses dois termos, vamos juntar essas duas razões. Quem é? Então vai ser quem? Vai ser igual limite x tendendo para zero pela direita. Senhores, entre x e elevado a x menos 1, se você for aplicar MMC, você vai ter x elevado a x menos 1. Aqui você vai ter elevado a x menos 1, menos quem? X. Esse limite, senhores, quando x tende para zero. Se você for substituir, vai ter elevado a zero, menos 1, menos 0, sobre quem? 0, vezes elevado a zero menos quem? 1. Eu sei que elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0. Aqui embaixo também eu tenho 0. É uma indeterminação matemática. Porém, nessa situação, nesse limite, já posso aplicar o teorema de L'Hopital, porque tem 0 sobre 0. Aplicando L'Hopital nesse limite, você vai ter limite de quem? Derivada do seu numerador, por quem? Derivada do seu denominador. Derivada de elevado a x, é elevado a x. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x, menos 1 sobre quem? Vamos derivar x elevado a x menos 1 aqui separadamente. Se você for derivar isso aqui, senhores,
vai ser a derivada da primeira, 1, vezes a segunda sem derivada, e elevado a x menos 1, mais a primeira sem derivada, vezes derivada da segunda, e elevado a x, e elevado a x menos quem? 0. Então, simplesmente você vai ter, se você for colocar, você vai ter quem? Você vai ter e elevado a x menos 1 mais x elevado a quem? X. X tende para quem? X tende para 0 pela direita. Se você simplificar um pouquinho, né, você vai ter quem? Você vai ter limite de e elevado a x menos 1 sobre quem? Sobre simplesmente x elevado a x mais e elevado a x menos quem? 1. X tende para quem? X tende para 0. Nesse limite, se você for aplicar, se você for substituir x por 0, novamente você vai ter e elevado a 0 menos 1 sobre quem? 0 vezes e elevado a 0 mais e elevado a 0 menos 1, que vai ter elevado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Sobre 0 vezes e elevado a 0 é 0. E elevado a 0, 1. 1 menos 1 dá 0. Você vai ter 0 sobre 0 novamente. Reaplicando o teorema de L'Hopital, nesse limite, você vai ter limite, e elevado a x, derivada vai ser e elevado a x. Derivada de x elevado a x, vamos derivar x elevado a x. Vai ser quem? Vai ser derivada da primeira, 1, vezes a segunda, sem derivada, mais a primeira derivada da segunda. Então, vai ser 1, então eu escrevo simplesmente e elevado a x, mais x elevado a x. Bom, até aqui foi derivada de quem? X elevado a x. Mais derivada de elevado a x elevado a x. Derivada de menos 1 é 0, não escrevo. Agora, senhores, se você for substituir x por 0, você vai ter elevado a 0, que é 1, e elevado a 0, mais 0 elevado a 0, mais e elevado a quem? 0. Que vai ser 1 sobre quem? 1 mais 0 mais 1, que simplesmente é 1 sobre quem? 1 sobre 2. Então, esse limite é 1 sobre quem? 2. Assim, nós encontramos o limite quando temos infinito menos infinito. Senhores, resumindo, se você tiver 0 vezes infinito, você tem que usar aquele f vezes g, que seria quem? F sobre 1 sobre g, ou simplesmente f vezes g igual a g sobre quem? 1 sobre f. Se você tiver 1 elevado a infinito, se você tiver infinito elevado a 0, ou se você tiver 0 elevado a 0, a primeira coisa que você faz, você aplica ln, cai nessa primeira situação, depois aplica esse truque. E se você tiver infinito menos infinito, você não tem muita saída. Simplesmente você tem que tentar simplificar quem? A sua expressão, né? Por exemplo, nesse caso, nós simplificando a nossa expressão, caímos em uma outra indeterminação matemática, que era 0 sobre 0, né? Que nessa situação nós somos permitidos, né, a utilizar o teorema de L'Hopital. Nesse caso, nós tivemos que reaplicar o teorema, né? Porque caímos em outra indeterminação 0 por 0, e removendo essa segunda indeterminação matemática, nós chegamos no nosso limite. Bom, senhores, isso foi uma das aplicações da derivada. Eu disse, nas próximas 5 ou 6 videoaulas, nós vamos falar sobre as aplicações da derivada. A primeira aplicação que nós vimos hoje foi o teorema de L'Hopital. Nós vimos vários exemplos. Nas próximas videoaulas, senhores, nós vamos falar sobre outras aplicações da derivada. Nós vamos ver como a gente encontra
os mínimos, os máximos de uma função. Nós vamos ver como que a gente encontra o gráfico de uma função, como que a gente encontra o intervalo onde a nossa função é crescente, decrescente. A gente vai falar sobre concavidade, convexidade. Finalizando essa videoaula, nós temos dois limites para os senhores. No primeiro limite, você encontra limite de secante de x menos tangente de x, x tendendo para π sobre 2 pela esquerda. Você aplica o teorema de L'Hopital. E no segundo limite também, você encontra o limite de e elevado a x mais x, tudo elevado a 1 sobre x, x tendendo para mais infinito, utilizando o teorema de L'Hopital. Senhores, bom estudo a todos, se cuidam e, se Deus quiser, até uma próxima videoaula. Abraço, gente. Tchau.